Pessoal, boa noite. Queria pedir desculpa para vocês pelo atraso. É, o Rafael realmente ele teve um problema. Nós temos ouvido na televisão toda essa situação que está a- essa loucura aí pela vacina do Covid-19, continua, não continua. Então ele teve que conceder muitas coletivas e a agenda pesada, porque eu acredito que deve haver cobrança de todo quanto é lado, pois é um medicamento que vai servir para toda a sociedade brasileira, né? Então o Rafael já está entrando aqui. Rafael, quando você. Rafael não, desculpa, Gustavo. Rafael é o nosso outro contato da Anvisa. Gustavo, quando você estiver por aqui, se você já quiser me dar um oi, eu não sei qual que é o seu perfil que você vai entrar, mas acredito que agora ele já está para entrar aí com a gente. Tá? Hoje o Gustavo ele é gerente geral de medicamentos e biológicos da Anvisa, tá? E é um prazer ter a oportunidade de receber um membro da Anvisa aqui na nossa live, na nossa TV Unidos, para compartilhar um pouquinho mais informações sobre a agência, a importância que a agência tem em hoje nós termos pacientes sendo tratados no país, isso é indiscutível. Então, para nós da Unidos, muito gratificante, pois sempre fomos muito bem recebidos pela agência, não só nós, como a nossa comunidade. Olá, Gustavo, boa noite, tudo bem? tudo bem, Renato? Tudo bem, graças a Deus. Desculpa Primeiramente, pelo horário, né? Uma confusão aí com o horário, mas deu tudo certo no final, né? não, com certeza. Primeiramente, assim, queria te agradecer. Eu imagino a loucura que eu estava conversando com o pessoal aqui, que deve estar a vida de vocês com toda essa correria, porque é um medicamento que não serve só para uma pessoa, é um que vai servir para toda a sociedade brasileira, né? As cobranças devem ser muito grandes em cima de vocês. Então, É, totalmente a gente, compreensível, pode ficar tranquilo. não, a gente está nessa situação de discutir as vacinas e todos esses tratamentos para a Covid, mas a gente sabe que o trabalho da Anvisa é muito maior do que isso, né? Tem muito mais ações, muito mais questões importantes que precisam ser tratadas, né? Sim, com certeza. É, o que é, se você quiser se apresentar, Gustavo, e falar um pouquinho do que é a Anvisa para o pessoal. E, pessoal, vamos compartilhar. Aquele pessoal que saiu, vamos chamar eles todo mundo de volta e vamos lá, que tem bastante informação legal para vocês. Bom, eu sou o Gustavo Mendes, agora eu estou como gerente geral de medicamentos e produtos biológicos da Anvisa, que é o órgão regulador do Brasil. Quando eu falo órgão regulador, significa que é o local ou que é a instituição responsável por avaliar e regular, aprovar e fiscalizar produtos, alimentos, medicamentos, cosméticos, saneantes, uma série de produtos e serviços que estão relacionados com a saúde das pessoas, né? E eu sou servidor de carreira da Anvisa, eu trabalho na Anvisa desde 2003 e eu trabalhei sempre na área de medicamentos, mais voltada para a parte de bioequivalência, pesquisa clínica, nessa parte mais relacionada a esse tipo de avaliação de produtos. E agora, como gerente geral, um novo desafio, né? A gerência geral de medicamentos é a área que tem por responsabilidade avaliar a aprovação de estudos clínicos aqui. Então, quando o estudo clínico é realizado em voluntário brasileiro, precisa da aprovação da Anvisa e é a minha área que tem essa responsabilidade de avaliar todos os dados que existem relacionados ao medicamento que está em investigação para ver se é possível, se não vai colocar em risco as pessoas que estão em estudo clínico e também a parte de registro, né, do medicamento, ou seja, a parte que ao final, depois dos estudos, comprovado que é seguro, que é eficaz, que tem qualidade, a gente precisa avaliar todos esses documentos e a Anvisa, então, tem a função de
decidir se o risco é maior do que o benefício e pode ser produzido em massa e utilizado pela população. Entendi. Para uma farmacêutica fazer uma submissão de um medicamento à Anvisa, ela tem que atender alguns critérios antes de fazer essa submissão? Sim, sim, tem uns critérios bastante rígidos, na verdade, né? Porque assim, o que a gente precisa saber primeiro, o local onde o medicamento vai ser fabricado, né? O local que vai fabricar esse medicamento, ele precisa ter o que a gente chama de certificação de boas práticas. O que significa isso? Significa que é um local que tem condições técnico-operacionais para funcionar. Então, tem os equipamentos corretos, tem um sistema de qualidade que garante que os lotes vão ser fabricados sempre do mesmo jeito e com o pessoal treinado para fazer, porque fazer medicamento não é fácil, né? Sim, com certeza. Né? É um produto de alta complexidade que exige uma série de técnicas e conhecimento científico. Então, primeiro o local. Depois a gente tem uma questão importante, que é a questão dos estudos mesmo. A gente precisa saber se esse medicamento realmente é seguro e eficaz. Quando eu digo seguro, o que eu quero saber é quais são os eventos adversos que pode causar. Quem é a população que vai poder ser tratada com esse medicamento e que realmente não vai ter nenhum risco mais grave. Isso é a segurança. Qual é a possibilidade de se ter alguma situação mais grave, né, tomando esse medicamento? Outra questão importante é o que a gente chama de eficácia, né? Realmente funciona para aquilo que ele está se propondo? Então, funcionar significa cura, previne doença, regride a doença. A gente precisa saber disso e para ter essa resposta, a gente precisa dos estudos clínicos. A gente precisa saber se, quando testado nos pacientes, e aí, na verdade, para chegar a testar no paciente, você passa por um desenvolvimento clínico bastante longo, né? Você começa o desenvolvimento clínico no momento em que você testa lá no modelo animal, né? Lá nos animais, no laboratório, para depois chegar a testar em paciente. Então, você passa por uma série de fases, né? Agora, nesses dias, a gente está ouvindo muito falar de fases de estudo clínico, né? Então, fase 1, fase 2, fase 3, né? As vacinas estão na fase 3. E essas fases que acontecem são justamente para a gente ter segurança de que está funcionando e que vai realmente seguir. Então, começa com a fase 1, que é uma fase mais preliminar, né, com uma quantidade menor de pessoas para se testar a segurança. Depois você vai para uma fase 2, aí já na fase 2 você tem diferentes grupos sendo testados. A gente chama a fase 2 de exploratória, você explora diferentes grupos. Sim. E depois você vai para a fase 3, que já é confirmar. A fase 3 costuma ser milhares de voluntários, mas tem situações, por exemplo, doenças raras, né? A gente sabe que nas doenças raras não dá para recrutar milhares de voluntários para participar de um estudo clínico. Então, nesse caso, a gente aceita que sejam testados menos pessoas, porque, na verdade, o que a gente precisa saber é se funciona naqueles pacientes. Esses são os estudos clínicos. Uma outra questão importante que eu falei desses critérios, né, que você perguntou, desses critérios mínimos, é a qualidade. A gente sabe que o local de fabricação tem qualidade, mas o medicamento também precisa ter, né? O medicamento também precisa demonstrar que tem condições mínimas, ou seja, alguns aspectos importantes, por exemplo, a validade do medicamento. Quanto tempo é de validade? 1 ano, 2 anos, 3 anos? Para a gente chegar a essa conclusão, precisa fazer estudo, né? Precisa demonstrar efetivamente, né? Quanto que ele se preserva, né? O medicamento é preservado. Então, isso também são informações que são avaliadas nesse momento de desenvolvimento. A gente chama de desenvolvimento, né? Quando está desenvolvendo o medicamento. E aí, por isso, então, que precisa ter muita coisa antes de registrar, antes de mandar para a Anvisa. Entendi. E a farmacêutica, no nosso caso, a gente está falando mais sobre medicamentos. Ela precisa ter sede no Brasil para fazer uma submissão? Ela pode submeter e depois se mudar para cá, importar? Como que funciona esse quesito?
Então, precisa ter sede no Brasil porque o relacionamento da Anvisa, a área de atuação da Anvisa, pela sua definição, pelo seu ordenamento jurídico, é no território brasileiro. Então, nesse sentido, precisa ter alguém que se responsabilize por esse produto. Precisa ter alguém que vai se responsabilizar por essa submissão junto à Anvisa, No vai país. responder as nossas perguntas, tudo isso. Então, precisa ter alguém aqui no Brasil que tenha condições de submeter isso para a Anvisa, se responsabilizar e também garantir que todas as perguntas vão ser respondidas e que vai trazer esse produto depois, né? Porque esse produto, se for do exterior, vai ter que ser importado. Alguém tem que ter condições de importar, né? Porque para importar o medicamento precisa... Não é como importar qualquer coisa, né? Tem que importar com uma série de cuidados, né? Manter o cuidado de conservação desse medicamento. Então, são esses requisitos que são verificados também no momento que a gente avalia o registro. Entendi. Uma submissão de um medicamento qualquer, de uso comum, geralmente leva quanto tempo esse período de aprovação? Ele pode levar até quanto tempo, ô Gustavo? Desde que a farmacêutica, lógico, entregue todos os documentos necessários. A gente divide esse tempo em três diferentes contagens. Tem a contagem de tempo que a gente chama de tempo fila. Esse tempo fila é o tempo em que a empresa vai submeter e esse produto e essa petição vai ficar parada esperando chegar o momento dela ser analisada. Esse é o tempo fila. Depois a gente tem o tempo Anvisa, que é o tempo efetivamente de análise, né? O tempo que a gente vai pegar a documentação e olhar para ver se tá tudo certo. Esse tempo Anvisa é importante porque é o tempo efetivo que nós estamos em contato com a documentação. E tem também o tempo empresa. O tempo empresa é o tempo que demora para que a gente submeta uma exigência. Exigência é assim, quando a gente olha a documentação e fala, não, tá faltando alguma coisa, precisa esclarecer isso, precisa esclarecer aquilo. A gente manda para a empresa e a empresa tem que juntar essa documentação, fazer todas essas análises para poder responder para a gente. Então, esses três tempos costumam variar. Então, a gente diz que para saber exatamente o tempo, a gente precisa saber a data que ele vai ser submetido. Porque esse tempo fila, ele pode mudar dependendo do tamanho da fila, né? Para doenças raras, a gente criou um procedimento diferente. A gente criou uma prioridade. Então, o tempo fila é reduzido. O tempo fila não vai ser bem menor do que ficar numa fila normal. Só que o tempo de análise costuma demorar aí em torno, porque são muitos documentos, né? São muitas informações, como eu disse para você. São dados de qualidade, segurança, eficácia. Então, para avaliar todas essas informações, a Anvisa precisa aproximadamente, aí, vou dizer, em média, uns 90 dias. 60 a 90 dias para avaliar isso. E aí depois tem o tempo empresa, né? Que também é um fator que a gente não controla. Porque assim, quando eu mando uma exigência, se eu mando hoje, por exemplo, uma exigência, a empresa tem 120 dias para cumprir. E nesses 120 dias, ela pode demorar menos tempo para avaliar, ela pode demorar mais tempo para avaliar. Então, isso depende, claro, da característica da empresa, na capacidade de responder exigência. Geralmente, exigência que a gente tem são exigências relacionadas a esclarecimentos, dados adicionais, informações assim que realmente não são tão críticas. Mas isso, claro, depende de cada caso. Então, eu diria, em média, assim, se a gente for pegar o tempo de uma fila normal, eu diria hoje, assim, em torno de 9 meses. Assim. Normal, em torno de 9 né? meses. Um medicamento normal. Um medicamento normal, que não é priorizado, que não é doença rara. Porque a Anvisa tem umas estratégias de priorização, né? Por exemplo, priorização por ser doença rara. População pediátrica também é um exemplo de priorização.
doenças que são gravemente, seriamente debilitantes, doenças que são de situações de emergência ou reemergência pública. Então, você tem alguns critérios que a gente estabeleceu para priorizar, e aí o tempo fila não existe mais. Entendi. Assim, nós estamos vivendo um momento atípico, né? Vocês têm pedidos desses novos medicamentos para o Covid, né? Nós começamos a viver esses medicamentos com o acometimento de nossos filhos pela AME, né? Já estamos chegamos no terceiro tratamento. Então, assim, nós acompanhamos fases de ensaios clínicos, né? Então, praticamente, o meu filho foi diagnosticado em 2013, passou 2014, 2015, 2016, 2016, no finalzinho de 2016, para ele ter a primeira aprovação lá fora, né? Então, praticamente, nós vivemos mais de 4 anos, né? Até ele ser aprovado no Brasil, 5, né? Passando por todas essas etapas que você mencionou, né? Essa situação que vocês estão vivendo agora, ela é mais complicada porque é uma situação que acredito que nenhum de nós já passou por uma situação dessas, né? Uma doença que acomete toda a sociedade e que tem uma urgência porque o número de mortes e a gravidade está todo mundo vendo na televisão. O que você podia me falar? A responsabilidade é muito grande, não é verdade? É um desafio e eu diria que não é um desafio só para o Brasil, só para a Anvisa, mas também para todas as agências reguladoras, né? Quando iniciou a pandemia, a gente começou a discussão sobre como iam ser as estratégias das agências reguladoras para avaliar e para tornar viável esses produtos. A gente sabia que estávamos todos na mesma situação. E aí a gente observou que a gente precisava ter estratégias e também precisávamos ser mais flexíveis com o que fosse possível, claro, para poder ser ágil, ter uma resposta ágil e não e garantir que os produtos... Então, ser ágil para garantir que produtos chegassem rapidamente quando fossem disponíveis e garantir que os que já existiam continuassem no mercado. Então, o que a gente fez aqui na Anvisa? A gente fez algumas estratégias, por exemplo, a criação de um comitê, e nesse comitê a gente vê que a gente conseguiu muitos avanços, né? O comitê, dentro dos especialistas da Anvisa, um comitê formado por servidores da Anvisa com diferentes formações, diferentes especialidades, permitiu com que a gente pudesse ser mais rápido na análise e também compartilhar essa responsabilidade, né? Para não ficar na mão de um gestor só. Então, assim, a gente discute, debate em conjunto, chega em soluções em conjunto para a gente poder dar respostas mais rápidas. Então, assim, foi desafiador, mas a gente está com resultados muito bons quanto a isso. Porque a gente conseguiu priorizar as informações, dar respostas mais rápidas e, ao mesmo tempo, não abrir mão dos critérios técnicos. Porque essa é uma preocupação que todos têm, né? Que nós temos, mas, na verdade, toda a sociedade tem. Porque não adianta ter medicamentos ou ter vacinas que não funcionam ou que podem causar algum risco. Então, por isso que essa preocupação com esse rigor técnico, com esses critérios, é super importante. E a gente acredita que, por mais desafiador que a pandemia seja, a gente tem conseguido dar respostas positivas, a tempo, e acho que isso tem feito o diferencial. Assim. Com certeza, tem que ser assim, é um medicamento que provavelmente vai servir toda a sociedade e um grande número de pacientes. Então tem que ser um trabalho com toda a responsabilidade, né, Rafael? Apesar da urgência, não adianta soltar um medicamento no mercado e poder ter problemas futuros e a própria agência ser cobrada lá na frente, não é verdade? Porque aprovou um remédio no Brasil que no país, isso vale para todos os países do mundo que estão passando pela mesma situação, né? Uma perguntinha que o pessoal me mandou aqui foi a gente conhece o caminho, mas a definição de preço é definida pela Anvisa? Preço máximo Na do medicamento verdade, no país? na verdade, o preço é definido por uma câmara que é chamada de Câmara de Medicamentos, né? Essa Câmara de Medicamentos na verdade, é um grupo multiministerial, a gente chama, interministerial, porque são diferentes ministérios
que tem por responsabilidade olhar diferentes aspectos. Então, temos o Ministério da Economia, o Ministério da Saúde, o Ministério da Ciência e Tecnologia. Esses diferentes ministérios compõem-se a Câmara, então, que é um grupo de pessoas, e a Anvisa é a secretária dessa Câmara. Ao dizer que a Anvisa é secretária, significa que a Anvisa fornece os subsídios, ou seja, dá todas as informações para essa Câmara decidir o preço de um medicamento. E esse subsídio geralmente envolve quais são os estudos que foram conduzidos para o medicamento, qual foi o investimento que a empresa teve que fazer para desenvolver esse medicamento. Então, e também outras questões relacionadas aos preços praticados no mercado internacional, quando existe, né? Então, isso também é um fator que é importante para a decisão dessa Câmara. Mas, ao final, é isso. É uma Câmara que usa os subsídios que a Anvisa dá para deliberar e falar, não, ó, esse é o preço do medicamento. Certo, ótimo. Rafael não, Gustavo, desculpa. Nós tivemos a experiência da primeira aprovação de medicamento para atrofia muscular espinhal no país, que foi o Spinraza, né? Ele foi, assim, por esse tratamento eu já perdi as contas de quantas vezes eu fui para Brasília. Só daqui, eu estou falando com você de Santo André, São Paulo, já fui para aí 21 vezes no total pela comunidade, né? A grande maioria foi para tratar do medicamento, algumas vezes inclusive na Anvisa, na época que era presidida pelo Dr. Jarbas, né, com quem tive algumas oportunidades de me encontrar com ele na época, né? Ele foi um dos medicamentos, acredito que mais rápido da história aprovado no país, porque foi muito rápido. Seria esse o caminho? Eu não sei te dizer agora de cabeça se foi o mais rápido, mas foi uma análise bem desafiadora e que envolveu uma equipe bastante empenhada, engajada na resposta. Então, por isso que a gente tem esse dado faz sentido. Agora, é claro que a aprovação, né, o grande desafio para aprovar medicamentos para doença rara é que a gente tem uma situação em que, como eu disse, né, são poucos participantes dos estudos, né, são poucos pacientes que podem ter oportunidade de fazer parte do estudo, até porque existe um número um número que não é tão grande que possa fazer um estudo em larga escala, né? E aí o que acontece? Muitas vezes, quando a gente vai analisar documentos, ou a gente vai calcular os dados para tomar a decisão de aprovar, a gente vê que tem uma série de informações que ainda vão ter que ser geradas depois que aprova o medicamento. É o que a gente chama de compromissos pós-registro. Compromissos pós-registro é isso, assim, a gente avaliou os dados que a empresa gerou. Então, assim, vimos, funciona. É seguro? É seguro. Mas precisamos de mais dados, precisamos continuar acompanhando para ver se realmente não vai ter nenhuma questão, nenhum problema, nenhum risco que a gente não conseguiu observar, para a gente confirmar realmente a eficácia do produto. Então, mais ou menos nesse sentido, é que a empresa que registra no Brasil tem que fazer compromissos com a agência. E aí a gente, dessa forma, para a doença rara, a gente consegue flexibilizar provas. Ao invés de esperar ter todos os dados para a gente registrar, a gente faz um acordo com a empresa se compromete a realizar estudos complementares, a fornecer os dados para a gente, acompanhar os voluntários, para que assim a gente possa ter a segurança de aprovar um medicamento desse tipo. Entendi. Assim, a AMI, até a aprovação do Spinraza, ela não tinha... O prognóstico da doença, ele era cruel, Gustavo. Hoje eu me reuni com um médico de um centro que está se credenciando aqui na minha região, e nós estávamos conversando, né? Antes nós postávamos, agora a gente, só se a família pede mesmo, mas por respeito, né? Quando falecia uma criança, um adulto, um portador de AMI, a gente postava nas redes sociais, né? Mas assim, também em homenagem àquela pessoa, àquela criança, né? E hoje nós temos no país mais de 600
pacientes sendo tratados com o medicamento, né? Ela não tira a gravidade da doença, porque a grande maioria ainda não é tratado, né? Mas com certeza essa diminuição no número de mortes, com certeza é a gama de pacientes que hoje é tratada, né? O que acontece? A Anvisa, na época que aprovou o medicamento, ele era aprovado nos Estados Unidos, na Europa, mas aí depois dependia das agências de cada país, né, para fazer a adequação a cada país europeu, e no Japão, se não me engano, né? A Anvisa, eu acredito que ela deve ter sido cobrada na época, porque aprovou um medicamento que tinha pouca, como eu posso dizer, novo, caro e que não tinha muitas evidências. Se eu estiver errado, depois você me corrija, né? Hoje, nós completamos 3 anos de aprovação pela Anvisa, em agosto passado, né? Hoje, mais 22 países acompanham a aprovação da Anvisa. Então, quer dizer, 23 países aprovaram Spinraza sem nenhum tipo de restrição. O paciente sendo 5Q, ele recebe o tratamento, né? Alguns países europeus e outros, o acesso é muito fácil. O médico de família, por exemplo, na Itália, ele encaminha para o centro, o médico pede, é tudo muito rápido, né? 40 países, Rafael, tem restrições mínimas, sendo que a grande maioria dos portadores se englobam, então poucos pacientes ficam fora, alguns critérios por idade, mas não idade baixa, que tira o direito do paciente ser tratado, como, por exemplo, restrição de ventilação, que o Ministério da Saúde quis colocou e nós brigamos contra isso, né? Essa restrição fora do país é mais por idade. Então, 40 países quase não tem restrição, de 57 aprovados, né? De uma certa maneira, isso é gratificante, porque o que nós vemos, né? A Anvisa, ela não aprovou um medicamento que não tem evidência. Hoje, em 22 países, ele é fornecido sem nenhum tipo de restrição e 40 com restrições mínimas. O caminho foi... Assim, lá atrás não se sabia que isso aconteceria. Lógico, nós torcíamos para isso. Como que você vê essa situação? Pois isso que a gente chama de primeira onda, né? Primeira onda é quando o país recebe o pedido de registro e aprova nesse primeiro movimento, né? Nessa primeira onda mesmo, né? Acho que é a maneira mais fácil de explicar. E é muito bom ver o Brasil, né, como uma agência... a Anvisa é uma agência reguladora reconhecida globalmente e tivemos um avanço muito grande no que são as regras para aprovação, o que são os procedimentos para aprovarmos, né? Então, estamos alinhados com as melhores práticas internacionais de regulação, né? Sentamos hoje numa cadeira do Comitê Gestor do ICH, que é um fórum de agências reguladoras, agências reguladoras super antigas como FDA, EMA, Japão, PMDA. A Anvisa está no mesmo patamar que essas agências. E tendo em vista que nós usamos esses mesmos procedimentos, parece fazer sentido a gente aprovar, se a gente já tem a petição, claro, com todos os dados demonstrados e com uma avaliação risco-benefício muito clara para a gente, mas tendo tudo isso muito, muito estabelecido, faz sentido para a gente aprovar sempre na primeira onda, porque o Brasil é um país que tem dimensões continentais, tem uma população representativa, é um mercado farmacêutico importante. Então, o que a gente tem sempre buscado difundir é isso, né? Que o Brasil seja incluído nessas submissões de primeira onda, que as empresas tragam os produtos no momento em que desenvolve, para já iniciar a discussão de registro aqui no Brasil e a gente poder disponibilizar o quanto antes esse produto para a população que precisa, né? Então, é um movimento que nós lutamos muito para que aconteça, nos empenhamos administrativamente para isso e nesse sentido que eu acredito que o Spinraza, como você disse, então é um exemplo que é muito importante, né, nesse aspecto de resposta rápida, acesso rápido
a esse produto. No caso do Spinraza, nós tivemos uma aprovação ampla para pacientes com cromossomo 5q, né? Então, assim, nós conseguimos beneficiar quase pelo menos 95% dos pacientes. Agora, passado, o que nos motivou a lutar por ele, Gustavo, foi vendo imagens, vídeos, contatos com pais de outros países que os filhos participavam nos ensaios clínicos e mostravam para a gente aquela evolução, né? Isso, na época, foi uma grande esperança, né? O medicamento foi submetido no Brasil, foi aprovado, assim, nós fomos sempre recebidos com a Anvisa. O Dr. Jarbas, na época, se comprometeu a emitir notas de cada etapa, de como estava o processo, né? Eu lembro que eu me reuni com ele 2 semanas antes da aprovação, em agosto de 2017. Tivemos uma reunião aí na sede da Anvisa e ele tinha me passado uma informação que tinha feito a última solicitação para a farmacêutica e ela, devolvendo aquela devolutiva, o medicamento, estando tudo ok, seria aprovado, e isso em 2 semanas aconteceu, né? E o que acontece? Hoje nós temos muita dificuldade, os pacientes, embora nós temos 600 pacientes sendo tratados no país, mais de 600, o Ministério da Saúde ele coloca restrições que a gente vê que em outros países lá fora, como eu citei o exemplo de quantidade de países, não tem, né? Então, você acha que, por exemplo, a Anvisa tinha que ser levado mais em conta o modo que foi aprovado o medicamento no país, por exemplo, pelo Ministério da Saúde? Porque, e hoje as evidências, Gustavo, são muito maiores, né? O Ministério da Saúde hoje ainda bate que nós não temos evidências, né? Nós não temos evidências se nós temos 40 países que têm restrições mínimas para o tratamento, né? Então, como vocês veem essa situação? A Anvisa vê que o tratamento é benéfico, que pode trazer benefícios para a comunidade, mas ao mesmo tempo o Ministério da Saúde tem esse posicionamento, e agora nós temos mais um posicionamento para o nosso lado, né? Que é a ANS, que ratifica que o tratamento tem que ser fornecido pelos planos de saúde, por ser de uso hospitalar, ela recomenda o tratamento com Spinraza. Como você vê essa situação? Pois é importante ficar claras as atribuições de cada um, né? A Anvisa com a atribuição de aprovar o produto e a base da Anvisa é o que a gente chama de risco-benefício. Então, a gente olha qual é o risco do medicamento, verifica se esse risco é menor do que o benefício que ele oferece e aprova. A definição de preço, como eu disse, é baseada nessa câmara técnica, nessa câmara de medicamentos, que é interministerial. E a Anvisa também tem assento de um órgão que é super importante nessas questões de financiamento pelo SUS, que é a Conitec. Sim. A Conitec é uma comissão que foi instituída pelo Ministério da Saúde, né, por lei, na verdade, e essa comissão ela tem a responsabilidade de fazer essa análise de evidências. Então, é uma análise diferente da Anvisa no seguinte aspecto: é uma análise de custo-efetividade. Então, eles olham o quanto o preço que está sendo cobrado compensa o efeito, né, que vai ter. Então, a Conitec é essa instituição que ela tem diferentes, né? Se a gente olha a composição da Conitec, tem diferentes atores ali votando, né? É um fórum de discussão e de deliberação que é colegiado e que tem muitos diferentes pontos de vista. A Anvisa está lá com o objetivo de mostrar quais foram as evidências que que subsidiaram a decisão. A Anvisa mostra quais são as indicações aprovadas em bula. Isso é uma questão muito importante, porque muitas vezes tem pedidos de indicação ou tem pedidos de incorporação que não estão aprovados em bula. E é muito importante estarmos atentos a isso, né? Porque a bula é o que a Anvisa chancelou. O que o uso fora da bula é uso off-label, que aí não é responsabilidade, não tem nenhuma responsabilidade nem da empresa e nem da Anvisa e nem de ninguém, porque a responsabilidade é só do médico e do paciente. Então, eu vejo essa questão do Ministério e da Anvisa, eu vejo que a Conitec tem esse papel de fazer essa avaliação
E muitas vezes a gente vê que essas decisões são muito difíceis por conta do preço, né? Por conta do custo. São decisões que são complicadas mesmo. E eu sei que, claro, isso é um lema que a gente traz sempre, né? Que a vida não tem preço, né? Não existe preço para uma vida, né? Cada indivíduo tem direito ao seu tratamento pela lei, né? A lei do SUS, o acesso universal é a garantia máxima, né? Uma garantia constitucional. Isso é importante ser respeitado. O desafio da Conitec é esse, né? É aliar o custo, o dinheiro que existe para financiar. E nessa análise de evidências, uma questão importante também que precisa ser colocada aqui é que cada vez mais no exterior tem se trabalhado com essa questão de compartilhar risco. O que significa compartilhar risco? Significa que eu, como governo, pago, mas se não der o efeito necessário, se der qualquer problema, a responsabilidade vai ser da empresa, que falou que funcionava e não funcionava. Isso é importante, essa questão é importante, porque assim, a empresa que fornece o medicamento, ela precisa estar próxima também da sociedade, do ministério, de todo mundo, para que ela se responsabilize também. Ela, de uma certa forma, faça parte desse processo de acesso aos pacientes, né? Então, esses compromissos que têm que ser feitos com a empresa que fabrica esses medicamentos são muito importantes. Então, eu vejo que é uma questão bastante complicada. Eu acho que o Brasil não deve ser mais rigoroso. Acho que temos que buscar sempre o que eu chamo de convergência. Convergência é você alinhar as práticas do Brasil com as práticas de outros países. Então, nesse sentido, acho que a gente ainda tem muito desafio, né? Não, com certeza. Assim, a gente vê que o que acontece, né, com essa situação toda, né? Acaba as famílias não tendo outra saída a não ser ir buscar o medicamento via judicial, gente, sendo que ele não é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde, né? Vou te dar um exemplo, Spinraza mesmo, incorporado pelo SUS, para quem recebe pelo Ministério da Saúde ou via judicial, está saindo por volta de R$150 mil, né? Eu me reuni com o governador do estado de São Paulo há 2 semanas atrás. Para o estado de São Paulo, a dose sai a R$280 mil. Para uma prefeitura que não tem isenção de ICMS, ou R$400 mil. Então, assim, acaba quase se pagando 3 vezes a dose, né? Então, assim, poderia haver um meio termo, uma alternativa para as famílias não ter que... Eu passei 1 ano lutando para conseguir o remédio do meu filho, todo o sofrimento, sei o sofrimento das famílias, né? Mas isso não vem ao caso. Nós estamos falando da Anvisa aqui e com certeza, se Deus quiser, com muita luta, nós vamos conseguir mudar essa situação, Gustavo. Eu vou pedir para você dar uma passada rápida. Nós tivemos mais 2 aprovações no país: Risdiplam, similar ao Spinraza, uso oral, e a terapia gênica. Acredito que também foi um desafio para vocês. O que você poderia me falar, uma passagem rápida por esses 2 tratamentos? Pois é, vou começar pela terapia gênica, esclarecendo que a terapia gênica ela não é enquadrada aqui no Brasil como medicamento, por isso que nem está na minha área, nem está na minha governabilidade. Ficou muito tempo uma discussão se a terapia gênica seria medicamento ou se seria efetivamente um produto ou se seria um serviço, né? Porque, na verdade, considerando as características do uso da terapia gênica, como ele é usado, existe um procedimento associado, né, ao uso da terapia gênica. Então, por isso que ficou muito tempo nessa discussão e acabou se estabelecendo que terapia gênica é responsabilidade da área que cuida de sangue, tecidos e outros órgãos. Então, é a GSTCO que a gente chama, que tem por responsabilidade. Claro que a GSTCO se espelhou em algumas informações, que nós já tínhamos para analisar um produto desse tipo. Então, como analisar a segurança desse produto, como analisar a eficácia desse produto. A gerência, nesse caso específico, usou desse conhecimento. Uma coisa interessante que a gerência fez também, a gerência de tecidos, órgãos, sangue, tecidos e órgãos fez, foi estabelecer um grupo de consultores
esse grupo de consultores ad hoc, né, como são chamados, eles puderam ajudar a agência, porque realmente é uma coisa muito inovadora, né? A terapia gênica ainda é muito inovador, ainda é muito desafiador, né? As provas e a maneira de se comprovar a eficácia, a segurança, tudo isso é muito desafiador. Então, foi um processo que foi bastante discutido, levou um tempo, e por isso, então, que foi bem único. E a gente vê que o preço ainda é um grande desafio, né? Nesse caso da terapia gênica. Ainda tem uma questão importante sobre o preço. Agora, falando do Ridisplan, é esse, né, que você perguntou? Isso. Então, esse também é um processo desafiador, né? Porque doença rara sempre, para a gente, é desafiador. É claro que a gente prioriza, como eu disse, né? Tudo que é de doença rara é priorizado, então o tempo fila é menor. Mas a documentação necessária para se... Aquilo que eu falei no começo, né? Todas as informações que são necessárias para comprovar segurança, qualidade e eficácia são informações que são desafiadoras, porque são produtos que muitas vezes têm uma produção limitada por conta do número de pacientes que vai usar, né? Então é diferente, por exemplo, você produzir para uma população menor do que você produzir uma amoxicilina que muita gente usa, ou sei lá, uma dipirona que muita gente usa, né? Com certeza. Então tem os desafios na produção e às vezes até na maneira de demonstrar para a Anvisa que o produto tem qualidade e segurança e eficácia. Então, nesse trabalho de análise, a gente tem muito que conversar com a empresa. E eu acredito que também tem que conversar com as associações de pacientes. Por isso que eu estou achando super interessante essa oportunidade de falar com vocês, porque a gente vê lá fora que a participação e engajamento da associação de pacientes é super útil nesses processos de decisão, até para vocês saberem também assim, o que a gente está avaliando, por que demora, o que está faltando, né, de informação. Isso é super importante, porque ajuda a agência, transparência também, transparência que é super importante para todo mundo, né? Eu, como cidadão, quero saber por que está demorando, qual é o tempo, por que leva esse tempo todo. Então, é super importante ter essa participação. Uma outra questão importante também, que a gente vê lá fora, agora eu lembrei, e que no Brasil a gente tem buscado estimular, é a participação dos pacientes nas pesquisas clínicas aqui no Brasil, né? Envolver mais as associações de pacientes, os pacientes, na decisão sobre como o estudo vai ser feito. Quais são as maneiras de mostrar que está funcionando o medicamento? Quais são os desafios para se avaliar a segurança do produto, né? Então, assim, a segurança do produto é medida por eventos adversos. Esses eventos adversos são esses mesmos que estão acontecendo com os pacientes? Então, os pacientes precisam ser mais ouvidos nesse processo de construção e de avaliação por parte da Anvisa. Então, isso é muito legal. Eu acredito que também, Rafael, por exemplo, Rafael não, Gustavo, desculpa, é que eu tenho mais contato com o Rafael e então eu acabo confundindo vocês, mas Gustavo, vamos lá. Até, por exemplo, nós estamos aqui, falamos muito sobre Spinraza. Acredito que para vocês também é gratificante essa devolutiva de que, poxa, nós aprovamos um medicamento e as famílias estão sendo beneficiadas e, modo de dizer, felizes. Assim, os pacientes estão evoluindo, a progressão da doença realmente parou, então nós fizemos um trabalho que está mudando a vida das pessoas, né? Gustavo, eu sei que você está cansado, seu dia acho que foi bem corrido, né? Eu queria só fazer um comentário bastante desafiador, né? Gustavo, em nome de toda a nossa comunidade e da Unidos, assim, desde quando nós pusemos os pés pela primeira vez na Anvisa, os contatos que tivemos, sempre fomos bem recebidos, vocês até nos deram esperança, né? E em nome de toda a comunidade, eu queria agradecer muito
o empenho de vocês. Hoje vocês fazem parte da mudança da história da doença no Brasil, porque, como eu te disse, hoje, graças à aprovação de vocês, nós temos 600 pacientes sendo tratados no país. Um está aqui atrás de você, atrás do celular aqui, brincando no computador, que até então, na idade dele, se não fosse o tratamento que ele faz, ele jamais conseguiria fazer isso sozinho, né? Então vocês deram esperança, vocês são parte importante. A nossa comunidade não tem reclamação nenhuma sobre a Anvisa. A gente vê às vezes, principalmente isso que está acontecendo esses dias, críticas, mas o que a gente vê na AME? Nós vemos a necessidade, que era o primeiro tratamento, com toda a prioridade que vocês deram, né? A urgência com que foi tratada, vieram mais 2 medicamentos, então vimos que aquilo não foi exceção. Nos outros 2 tratamentos também foi dado prioridade, porque se o paciente não pode receber um medicamento porque tem uma escoliose muito grave, agora ele vai ter uma outra opção de um medicamento via oral, ou as crianças recém-nascidas vão ter a opção do medicamento da terapia gênica. Então, assim, a Anvisa está de parabéns. Eu não sei se você tem essa informação, mas há 2 anos atrás nós estivemos em Brasília, estávamos participando de um evento, levamos uma placa para a Anvisa, né, na época pela aprovação do Spinraza, né? Então, o nosso agradecimento por tudo que vocês fazem, e por hoje eu posso dizer aqui para todas as pessoas que estão assistindo, e muitas vão assistir, porque muitas não conseguem assistir, ver a live nesse horário, né? Então as visualizações que a gente tem depois é maravilhosa, né? Vocês fazem parte da mudança, da esperança e do futuro dos portadores de atrofia muscular espinhal no Brasil. Parabéns pelo trabalho. Gostaria que você fizesse o seu encerramento e saiba que vocês têm na nossa comunidade, uma comunidade que admira muito o trabalho de vocês. Muito obrigado, Renato. Muito obrigado pela oportunidade, pela possibilidade de ter contato com os pacientes, saber que estamos fazendo a diferença e que tem esse impacto tão grande na vida das pessoas. É muito gratificante. Em nome da equipe, né, eu estou aqui representando uma equipe de mais de 250 pessoas que são técnicos, que estão lá todos os dias trabalhando e buscando a melhor evidência. É muito bom ter esse feedback de vocês, essa informação. E é isso, vamos continuar nesse trabalho técnico, nesse trabalho importante de garantir a segurança, garantir produtos que são eficazes, têm qualidade. E muito obrigado mais uma vez a todos, um abraço e estou à disposição. Nós que agradecemos, fica com Deus. Um grande abraço e a nossa gratidão para todos os 250 colaboradores da Anvisa. Muito obrigado, Gustavo. Obrigado. Boa noite. Uma boa noite, uma boa noite.